minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com Alessandro Viegas. Euzinha, nessa manhã de quarta-feira, esperando aí o Facebook notificar você que está assistindo no YouTube. A gente faz a live no Facebook da Igreja Metodista Central em Bacaxá, tá bom? Se você quiser entrar lá, e aí de lá é que eu subo aqui pro YouTube, tá? Vamos lá então. Nessa manhã, não se esqueça, esse janeiro, a gente tá com esse copo aqui, ó, que retrata um pouquinho do livro de Provérbios, né? Que é um livro sobre atitudes. A sabedoria do antigo Israel é uma sabedoria de atitudes, né? Do bom proceder, da vida boa. Então, ó, sua atitude é o que faz toda a diferença. E hoje a gente vai de Provérbios capítulo 16 e capítulo 17. Vamos lá. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Estela. Mandou um beijão pra Tânia, Estela. Vamos lá. Bom dia, Luísa. Bom dia pra Luísa, pra família toda. Luísa, diz aí como é que tá a sua mamãezinha. Bom dia aí também pra Gabriela, pra família. Tá bom? Lembrando aí de orar pela Clara, tá bom? Mãe da Luísa e da Gabriela. E também hoje, já pela manhã, né? Quero te pedir aí oração pelos enlutados, né? Pelas famílias enlutadas. Então, não só aqui da minha região, né? Mas que a gente tire um tempo, como eu falei numa outra live, né? Que a gente chore com os que choram, né? Mas que também a gente se alegre com os que se alegram, né? Então, tire um tempo aí para orar, né? Pelas famílias enlutadas e também pelos enfermos, tá bom? Que aí a gente... É bom, né? Ter esse tempo com Deus aí, falando com Ele, esquecer um pouquinho a gente, né? E pensar nas outras pessoas. Tá bom? Vamos lá! Já dei bom dia aqui. Vamos ver aqui. A Estela tá dando bom dia para todo mundo. Muito bem. Então, nessa manhã, Provérbios capítulo 16 e capítulo 17, tá? Agora é que eu entendi. A notificação veio agora, né? Bom dia, Monique! Vamos lá. Bom dia, Gilda! Vamos lá, Ô, Gilda, olha só. Tá aqui teu livro, ó. Fala aí com a Andressa para vir buscar. Eu também tenho umas coisas aqui para compartilhar com a Andressa. Beijo na Andressa, na Vanessa, no Carlinhos, na Maria Clara, no Daniel. Monique, beijo aí para você, pro Eliseu, pro Ilquias, pra Daniele, Rosana, Ronaldo, Israel, Jéssica, Tiago, Grazi e as crianças todas da família. Solange ainda não chegou, mas alguém coloque aí, por favor, Provérbios 16 e 17. Vamos embora ler juntos? Bom dia, Clércia. Paz do Senhor para você, para todo mundo. Beba água, gente, que tá calor. E se você tá ouvindo aí o barulhinho do ventilador, é porque tá bem quente. Você tá vendo que eu tô de biquíni por baixo, né? Porque aqui na minha região eu já fico pronta. Na hora que alguém diz assim, vou à praia, aí eu já vou junto, entendeu? Vambora, não tá cheia não, vambora. Bom dia, Diógenes. Abração na Ana Paula. Vamos lá então, gente. Provérbios capítulo 16. Desculpe. E capítulo 17. Bom dia pra Fátima, minha prima tá assistindo hoje aqui. Vamos lá.
Provérbios 16 e 17. De novo, a gente vai fazer um esquema, né? Eu tenho falado isso para você, que você possa, após a live, ler os capítulos de Provérbios, tá? E tirar alguns provérbios que falem mais ao teu coração, ou te confortando, ou te confrontando, né? É muito legal isso. Cláudio Monteiro, bom dia. A Luísa tá dizendo que a mamãezinha dela ficou boa do Covid, mas tá com sequelas dolorosas. Eu aproveito a pedir oração pela minha mãe. Minha mãe tá com um probleminha lá na perna, né? Sentindo dores. Então, ore aí pela minha mãe também. O nome dela é Alice, tá? Bom, então aqui nos provérbios, a gente tem uma série de textos, de máximas. E, de repente, nesse monte de versículos, 3 vão te confortar ou vão te confrontar, né? Naquilo que você precisa melhorar. É assim que está acontecendo comigo. Eu já li o livro de Provérbios algumas vezes, né? Nesses 20 e tantos anos aí lendo Bíblia, quase 30. Então, sempre tem um confronto. E aí, como eu vou trocando de Bíblia, né? E aí, agora com esse esquema das cores, sempre tem alguns textos que falam mais ao meu coração especificamente. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui. Sempre lembrando que... Obrigada aí, Luísa. Agora eu vou dar uma paradinha aqui nos comentários e falo no final. Sempre lembrando o seguinte, tá? Os textos de Provérbios são essa sabedoria do dia a dia, né? E é claro, naquela cultura você tem elementos diferentes dos elementos de hoje, mas o ser humano é o mesmo, né? Então a gente sempre vai encontrar alguma coisa aqui para falar o coração, tá bom? Bem, vamos seguir um roteirinho então. Primeiro, vamos aos textos que falam da palavra Senhor. E aí aqui no capítulo 16 tem um monte, tá? Tem um monte de textos que falam da palavra Senhor. Eu marquei a minha, tá? Aqui, ó, de rosa. Um quadradinho rosa envolvendo a palavra Senhor. Então, olha só, tá vendo? Tá vendo? Ó, tem muitos, tá? Muitos textos. Vai ficar tudo na descrição do vídeo, tá? Vamos lá. E aí eu vou fazendo relações para ganhar tempo, mesmo nesses textos que tem a palavra Senhor. Olha que interessante como começa e como termina o capítulo 16. Olha só, Provérbios 16, 1. O coração do ser humano, na tua Bíblia pode estar o coração do homem, só que homem aqui é homem, mulher, jovem. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, o meu coração pode fazer planos, né? Eu posso planejar, tá aí o início do ano de 2021, né? Janeiro é época de planejamento, né? Eu que sou professora, aquela primeira semana de fevereiro é a semana de planejamento, né? Você que trabalha em outra área, você tem que estar sempre fazendo planejamento ou replanejar, né? Se algo não deu certo, tem que observar por quê. Então, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa em relação àqueles planos, né? Se são realmente aqueles, ou se você precisa modificar, ou se você precisa adequar, né? Ou se você precisa melhorar. Isso, a resposta a esses planos, vem dos lábios do Senhor. Agora vai comigo no versículo 33 do capítulo 16. É o último versículo. Diz assim, ó. Para fazer um sorteio, são lançados os dados, viu? Naquela época já tinha isso, hein? Dado é velho, hein? Você que gosta de brincadeira de dado. Então, para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão, desculpe,
toda decisão procede do Senhor. Então, os dados são lançados, mas a decisão procede do Senhor. Por que ele está falando isso? Porque naquela época tinha o costume, né, do lançar sortes. Né? E aí eu não sei como era, mas imagino, né, se der tal é sim, se der tal é não. Então havia essa coisa do lançar sortes. Mas a decisão, né, já que é um povo que conhece a Deus, que teme a Deus, então a decisão, o sim, o não, é isso que ele está dizendo. Isso vai vir do Senhor, né? Isso vai proceder do Senhor. Então é interessante. A resposta e a decisão vem de quem? De Deus, né? A resposta aos planos que eu faço e a decisão, aquelas coisas que eu desejo, né? Isso vem do Senhor. Interessante, né? Bom, vamos voltar. Então, lembrando que o versículo 1 do capítulo 16, ele tem 3 chaves no capítulo 16 e 17, tá? A primeira é coração. Isso é uma chave, que também está nos outros versículos. E esse coração aqui, gente, não é coração, né? Esse coração aqui é toda a minha estrutura de pensamento e sentimento e comportamento, tá? Essas 3 coisas estão juntas nesse coração aqui, tá? Então, esse pensamento e esse sentimento que vão levar a uma atitude, tá? Ao comportamento. Então, isso é o coração aqui, tá bom? Então, coração, lábios, né? Lábios, boca, palavra, né? Até porque isso faz parte do proceder, né? Eu ajo e eu falo. Então, a sabedoria de Israel está muito nessa questão de como é que eu ajo e como é que eu falo, o que eu ajo e o que eu falo, né? Então, vem lábios e vem a palavra Senhor, tá? Capítulo 16, verso 2. Outra chave, caminhos, também que estava no capítulo 14 e 15, e aqui também está. Todos os caminhos, Provérbios 16, 2, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Então, é aquilo, né? Na última live a gente viu, né? O Senhor, o coração da gente está exposto diante do Senhor. E aqui está falando do Espírito. Ele é aquele que sonda o meu espírito, o teu espírito. Ainda que todos os caminhos que eu penso, isso aqui é puro aos meus olhos, está tudo bem. Mas o Senhor é que sonda o que está lá dentro da gente, tá? Verso 3. Entregue suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Então, entrega a Deus. Versículo 1 falou de planos. Eu posso fazer planos, mas a resposta vem dele. E o versículo 3 está dizendo, entrega suas obras ao Senhor, entrega o que você faz a Deus. E o que você tem planejado se realizará. Então, entrega, você quer fazer algo? Entrega isso a Deus, até para que Ele te ajude a realizar isso. Né? De repente é uma coisa grandiosa, e de repente é Ele que está colocando essa coisa grandiosa no seu coração, tá? Já que é Ele que de repente está colocando, você devolve isso para Ele. Senhor, tá aí, ó, me ajuda aí, tá? Verso 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor fez todas as coisas. Isso aqui é muito importante. Lá no livro de Isaías, tá? Esqueci qual é o capítulo, mas eu boto aqui na descrição do vídeo, deixa eu anotar. O Senhor diz que Ele faz a luz e Ele cria o mal, né? O Senhor é soberano, Deus é soberano, tá? Até o ímpio, Ele está dizendo, né? O Senhor fez para o dia da calamidade. Até as situações difíceis, né?
As situações difíceis, as pessoas difíceis, isso vem na nossa vida para nos fazer crescer, né? Às vezes a gente tem coisas na minha vida, não sei se você tem isso, tem coisas que aconteceram na minha vida que eu fui entender agora, depois de 40 anos, né? E agora já com quase 50, né? Mas há coisas que aconteceram na minha vida que eu não entendo até hoje por que aquilo aconteceu. Coisas ruins, coisas difíceis, né? Coisas difíceis. Mas eu tenho certeza que em algum momento eu vou entender aquilo. Já aconteceu de vir uma pessoa para conversar comigo a respeito de um problema que ela estava passando e eu ter o que dizer porque eu tinha passado pela mesma coisa. Então, essa consciência de que Deus realiza todas as coisas, de que Deus é soberano, de que nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Hoje de manhã eu conversava isso com uma amiga. Uma situação que aconteceu, e aí eu falei, né, para essa amiga, eu falei assim, Deus endureceu o coração do faraó. Lembra lá na saída do Egito? Se Deus não endurecesse o coração do faraó, nossa, que coisa horrível. Só que eu falei para essa amiga, foi Deus que endureceu, né? Para quê? Para que o povo pudesse sair naquela conjuntura e que depois, com o coração endurecido, o faraó veio, né? E por causa disso é que o Moisés toca lá no Mar Vermelho e ele abre. Se o coração do faraó não tivesse sido endurecido, nada disso teria acontecido. A glória de Deus não teria sido manifesta e o povo ia sair reclamando lá do Egito. Só que o povo reclamou depois no deserto, não é verdade? Então, a gente precisa, só que assim, né? É aquilo, né? Só quando a gente já tá com o cabelinho assim, ou você que não tem, né? A idade chegou, mas você continua com o cabelo pretinho, no natural que eu tô falando, mas essas experiências vão vindo e isso vai tranquilizando a gente, de que quando aquela situação difícil chega, Deus é soberano, né? Deus é soberano para estar conosco na situação e fazer com que a gente passe por ela e adquira conhecimento a partir dela, tá? É isso que tá aqui. A hora tá correndo, né? Mas aí a gente vai parando em alguns versículos assim, dando tempo. Vamos lá. Já são 8h30, gente. Vamos embora. Bom, versículo, então, o Senhor fez todas as coisas, tá? Provérbios 16:4. Até o ímpio para o dia da calamidade. Capítulo 16 de Provérbios, você que está entrando agora, versículo 5. Agora são aqueles textos do que o Senhor detesta, né? Se você está vindo nesse, né? Nesse estudo aí, o Senhor detesta, tem aqui também, no 16 e no 17. Ó, não, deixa eu ver, no 16 e no 17. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. O orgulhoso é aquele que não acha que não precisa de nada nem de ninguém, né? Isso é complicadíssimo, né? Esse é o orgulhoso, o Senhor detesta. E aí vamos fazer o link 16:5, tá? Com 17:15. 16:5 com 17:15, só pra gente ganhar tempo. O Senhor detesta quem justifica o ímpio. E quem condena o justo, ele detesta tanto um quanto o outro. Então o Senhor detesta quem faz injustiça, quem justifica o ímpio e condena o justo. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado, ai, ai, ai. Verso 6, vamos voltar para o capítulo 16. Verso 6 do capítulo 16. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Expiar aqui é com X, tá? Então, se tira a culpa, tá? Pela misericórdia e pela verdade. A culpa é coberta, expiação é cobrir, né? Expiação era quando o animal era morto,
no Antigo Testamento, né? E quando aquele sangue era derramado, então aquele sangue estava cobrindo a culpa de quem tinha levado o animal. Jesus na cruz, como cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, ele expiou a nossa culpa. O sangue dele cobriu a minha culpa. E quando eu acredito nisso, né, quando eu creio nisso, quando eu tenho fé nisso e confesso Jesus como Senhor da minha vida e Salvador da minha vida, né? Por que Senhor? Porque agora eu pertenço a Ele, creio nele. E por que Salvador? Porque Ele expiou, Ele cobriu a minha culpa, né? Jesus faz isso. Então, expiação com X, né? Expiação sou bem carioca, né? Expiação, porque o paulista vai falar expiação com S, né? Mas é com X. Então, não adianta que a professora tá em mim. Então, Jesus fez isso, expiou a nossa culpa, tá? E aqui tá dizendo o quê? Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa é coberta. E pelo temor do Senhor se evita o mal. Então, mais uma do temor do Senhor. Ele é o que evita o mal. E a misericórdia e a verdade expiam a culpa, cobrem a culpa. Então, aqui no sentido de que se eu estou vendo alguém que tenha culpa, né? Vamos cobrir pela misericórdia e pela verdade. Ou seja, vou lá conversar com aquela pessoa e não vou sair espalhando aquilo para todo mundo, né? Saber. Tá bom? Verso 7 do capítulo 16. Tem um monte de versículo de Senhor. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, olha a coisa que você já ouviu nas outras lives. Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele, com essa pessoa, tá? Então, se o meu caminho, se o teu caminho é agradável a Deus, é prazer de Deus, até os inimigos, Deus faz com que tenha paz com a gente. Deus nos dá tanta paz que a pessoa fala assim, não adianta não, eu encontrar ele não, deixa pra lá, tá? E aí a gente tem paz. Alguém tá dizendo, o paulistano fala assim mesmo. Pois é, fala assim mesmo. Bom, versículo 8, que tem a ver com o versículo 1 do capítulo 16. Então, 16:1 linka com 16:9. Una, né? Linka é coisa de estrangeirismo, né? A gente chama de anglicismo, né? Porque vem do inglês. Então, vamos linkar com K mesmo, né? Então, vamos unir, vamos falar português. Bom, 16:1, então, com 16:9, ó. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, eu traço o caminho, eu faço planos, mas é o Senhor que dá a resposta, é o Senhor que dirige os passos, tá bom? Verso 11, capítulo 16. Nós já falamos isso também, você sabe, ó. Vai percebendo nas coisas que vão voltando. Diz assim, peso e balança justos pertencem ao Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. Porque naquela época os pezinhos da balança eram colocados numa bolsa, né? Então, a justiça é do Senhor, a verdade é do Senhor. Peso e balança justos, né? Pertencem ao Senhor. Verso 20 do capítulo 16. Estou pulando bem agora. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Que a gente possa atentar para o ensino. Ontem, a Kelly Figueiredo, né, pregou lá na igreja. Que palavra maravilhosa, que ensino. Meu Deus, aquilo tá batendo dentro de mim até agora, né? E eu vou pregar domingo na igreja, à noite,
e eu já tô sentindo que vai ser algo, aquilo mexeu tanto comigo e eu vou precisar falar também, né? Então, o ensino, atentar para o ensino, tá? Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Capítulo 17, verso 3. Esse versículo é forte. Ó, o crisol, que era um material, né? Prova a prata. Colocavam crisol para ver se a prata era prata mesmo. O forno prova o ouro. Então colocava o ouro no fogo, né? O que não é ouro derrete. E o que é ouro fica, né? Derrete, mas fica lá como ouro, né? O forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. É Deus que prova meu coração e o teu coração, né? A gente vai aí vivendo e ele vai provando nosso coração, tá bom? Vamos embora lá! Quero falar um pouco para vocês de 3 versículos sobre amizade ou amigos, tá bom? Vamos pegar essa chave, porque é uma chave que apareceu aqui nova, tá bom? Tem a chave das palavras, lábios, boca, coração, mas vamos nessa de amigos aí, que o tempo tá correndo. Vamos embora. Capítulo 16, versículo 28, que é parecidíssimo com o capítulo 17, verso 9. Não se preocupe em escrever, que vai ficar aqui na descrição. 16, 28. O perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos, né? Que a gente não seja perverso, né? Nem difamador, porque aí a gente separa a amizade. Olha o 17:9. Quem encobre a transgressão, no sentido de não sair espalhando por aí, né? Encobrir a transgressão aqui é nesse sentido. Fortalece a amizade. Mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. É aquilo que eu falei, né? Aquele que não fica toda hora jogando na cara o que aconteceu, né? Insiste no assunto e sabe que está chateando, que está entristecendo o outro, né? Pois é. Agora sim, 17:17, e você deve conhecer esse versículo aí, certamente. Porque ele é muito bonito. Aline, se eu sei que você está aí. Beba água, Aline. Desculpa, gente. Vamos lá. Provérbios 17:17. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão, tá? Então, o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Você consegue perceber, né? Aquele que é amigo mesmo, ele ama na dificuldade, na facilidade, né? E ele, quando a angústia chega para o outro, né? Esse amigo passa a ser irmão, passa a estar mais próximo, né? E quando a angústia nasce em mim, né? E aí o outro chega, né? Aí ele fica mais próximo de mim e eu fico mais próxima dele. Então, na angústia, é na dificuldade, como eu falei, né? É que o irmão nasce, né? Tem aquilo, né? Tem amigo que é mais chegado que um irmão, e a gente vai ler isso no provérbio já um pouquinho mais à frente, né? Então, isso é muito legal. O amigo ama o tempo todo, mas na angústia, na dificuldade, nasce o irmão. Porque tá junto, porque tá próximo, né? Pois é. Vamos lá! A gente vai agora para aquela estrutura do melhor. Lembra que eu falei a partir da live passada, lá o capítulo, acho que foi o capítulo 14, começou a aparecer essa estrutura do melhor. Então vamos lá. Provérbios 16:8. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Lembra? Pouco com Deus é muito. Então, melhor é o pouco quando há
Justiça. Justiça é uma outra palavrinha, ou justo, é uma outra palavrinha que vai aparecer aqui repetindo, tá? Pode olhar aí quando você estiver lendo. Então, outra coisa da estrutura do melhor, Provérbios 16, 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir entendimento do que prata. Então, sabedoria, entendimento, adquirir isso é muito melhor do que qualquer riqueza que a gente possa ter, tá? Provérbios 16, 19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos, né? Do que despojo era aquilo que sobrava da guerra, né? Então, repartir aquilo, os vencedores tinham o despojo, né? Que era o que sobrava do povo vencido, todas as riquezas, isso é despojo. Então, é melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir nessas coisas preciosas com quem é orgulhoso. Aí arrebenta tudo. Bom, 16:32. Esse versículo é muito profundo. Preste atenção. Provérbios 16:32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. Gente, isso na cultura da antiguidade é muito forte. É melhor ter paciência, ser alguém com paciência, do que ser herói de guerra. Olha agora, o que domina o seu espírito, o seu próprio espírito, o que domina a sua personalidade, o que tem domínio próprio, é melhor do que o que conquista uma cidade. Então, se eu me conquisto a mim mesma, né? Se eu me domino naquilo que eu falo, naquilo que eu ajo, naquilo que eu penso, se eu não boto para fora, né? Se eu me controlo, se eu tenho domínio próprio, né? Que é uma das faces do fruto do Espírito, né? Como diz lá em Gálatas 5:22 e 23, né? Então, melhor é ter paciência do que ser herói de guerra. Melhor é dominar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É forte. Vamos embora. Versículo 17, capítulo 17, versículo 1, que tem a ver com o 16:8. Melhor é um bocado seco, com tranquilidade, do que a casa cheia de carnes e brigas. Pois é melhor você comer teu arroz, feijão aí que tem, glória a Deus por isso, né? Farofinha lá, seco lá, do que você ter um montão de coisa gostosa e não ter tranquilidade. Pois é, ter a casa cheia de brigas. Provérbios 17:12. Melhor é encontrar uma ursa, olha isso, da qual roubaram os filhotes. Pensa nessa ursa. Pois é, do que o insensato na sua tolice. Eita. É melhor encontrar uma ursa da... Olha a comparação que foi feita. Imagina uma ursa de quem foram roubados os filhotes, né? Pois é. Do que o insensato na sua tolice. Eita ferro. Bom. Já que a gente falou de insensato, vai comigo no último versículo do Provérbio 17. Provérbio 17, 28. Né? Aí fechamos o melhor e vai comigo lá. 17, 28. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Então, pois é. O insensato, já que ele vai falar tolice, é melhor ele ficar quieto, né? Então, ele passa por sábio e passa por inteligente porque ele está observando, né? Por quê? A gente já falou sobre isso, né? O sábio da antiguidade
é aquele que ouve muito mais do que fala. É aquele que observa, né? E aí tem aquilo, né? Eu ouvi isso uma vez e eu nunca mais esqueci. Deus não é bobo, né? Deus fez uma boca e 2 ouvidos e 2 olhos, né? Para que a gente possa ouvir mais e observar mais do que falar. Pois é, né? Então, é isso aí. Então, se o tolo é aquele que fala tolice, quando ele fica quieto, né? Ele é tido por sábio, porque ele tá... E é aquele que fala muito, né? Esse é o tolo, esse é o insensato. Muito bem. Vamos lá que a hora tá correndo. Então, já que a gente falou de falar, né? Então, vamos... Boca, lábios, tá bom? Vamos lá. O provérbio 16:1 a gente já falou, né? A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Tem uma outra chave no provérbio 16, tá? E no 17 também. E aí você presta atenção depois, quando você estiver lendo aí sozinho, que vai aparecer a palavra rei e a palavra príncipe, tá? Eu vou só citar e vai ficar na descrição do vídeo. Então, ó, a palavra rei vai aparecer 16:10, 16:12, 16:13, 16:14, 16:15. Depois vai aparecer a palavra príncipe no 17:7 e no 17:26, desculpa. E várias vezes esse rei e esse príncipe vão estar ligados ao falar, tá? A fala do rei, tá? Como deve ser, né? A adequação dessa fala do rei, dessa fala do príncipe, né? Como é que isso pode ser? Do governante, né? Daquele que governa uma região e tal. E também aquele que fala, né? O que é agradável também vai estar próximo do rei, né? Está próximo do governo, do poder. Então vamos lá. Provérbios 16, versículo 10. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Então, a gente precisa orar pelos governos, né? Não só pelo governo do nosso país, em todas as instâncias, né? Município, estado, país, né? A Bíblia diz isso, eu preciso orar pelas autoridades, né? Então a gente precisa orar a fim de que isso aqui aconteça, se achem decisões autorizadas nos lábios do rei, né? E que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Então, se isso não acontece, a gente ore para que isso aconteça, né? Para que Deus venha realizar. Versículo 13. Os lábios de Provérbios 16. Os lábios justos, agora é o outro lado, ó. Os lábios justos são o contentamento do rei. E ele ama o que fala coisas retas. Então, aquele que fala coisas retas, até o rei ama, né? Aquele que tem lábios justos. Então, que seja assim com a gente, tá? Vamos lá. Provérbios 16, versículo 21. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Olha que coisa linda. A doçura no falar, né? A Aline, na última live, ela falou sobre isso. Não é o que se fala, é como se fala. Isso também é importante, né? Eu posso estar falando algo muito duro, né? Mas de forma doce, né? Com compaixão, né? Eu posso estar chamando a atenção com compaixão, de forma doce, tá? Então, Provérbio 16, 21. É um versículo aí bom, né? Para o ensinamento dessa manhã. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber, tá? Vou aproveitar e ler o 22, que também é bem bonito, ó. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte
de vida. Então, que a gente tenha bom senso, né? Que essa fonte de vida venha sobre nós. Bom, 16:23. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Como é bom ouvir palavras agradáveis, tá? Então, ó, doçura no falar, Provérbio 16:21, e palavras agradáveis, Provérbio 16:24. E aí eu estava lendo aqui, lendo rapidinho, né, antes da live começar, uma anotação aqui do John Wesley, tá? Deixa eu ver aqui. Provérbios 16, quando ele fala que essas palavras agradáveis, né, esse bom senso, tá? Essa doçura, né? Isso é bom para o corpo. Né? Já se sabia isso lá no século XVIII, aliás, já se sabia isso lá, né? Nos séculos antes de Cristo. Como é bom falar de forma agradável, falar de forma doce, ter bom senso, né? Tudo isso está ligado. Então, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Tá bom? Vamos lá. Provérbios 16:27. O desprezível cava o mal e nos seus lábios há como que um fogo ardente. Machuca, né? Machuca, né? Esse que é desprezível, que está sempre cavando o mal, nos seus lábios há palavras que machucam, né? Fogo ardente. Bom, capítulo 16, verso 30, vai falar de lábios em outro sentido, não no sentido de palavra, mas ó, quem pisca os olhos imagina o mal, né? Aquela pessoa de quem você já sabe que precisa se afastar, né? Quem pisca os olhos imagina o mal, e quem morde os lábios o executa, né? Né? Então essa coisa do morder os lábios já existia naquela época, no sentido de, né, tô fazendo mal para outra pessoa, tá? Triste isso, né? Agora a questão dos lábios também no sentido ruim. Provérbios 17:4. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. Lábios que falam iniquidade, que falam coisas que não se deve. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Triste isso, né? Pois é. Agora, olha que interessante, Provérbios 17:7. Na verdade, hoje a gente está só lendo, né? Você está lendo comigo. Palavras bonitas, Provérbios 17:7. Não ficam bem ao insensato. Então, o tolo, o insensato, não lhe cai bem palavras bonitas, né? Porque ele é tolo. Muito menos a mentira na boca do príncipe. Então, aquele que governa não pode falar mentiras, né? Então, mentira na boca do príncipe, né? Então, é muito chato isso, né? Você sabe que aquela pessoa falou, né? Quando estava ali fazendo campanha, vamos dizer assim, e depois aquilo não cumpre, né? Então, é muito chato isso. Bom, capítulo 17, versículo 14. Esse aqui também me tocou muito. Olha só, 17:14. Começar uma discussão, né? As palavras discussão aqui no pior sentido da palavra, tá? Você vai ver por causa do restante do versículo. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Que aí, pá, vai sair, né? Água. Por isso, desista antes que surja o conflito. Olha só, gente, de novo, mediação de conflitos aqui, tá?
Começar uma discussão é como abrir uma represa, por isso desista antes que surja o conflito, né? Então, não inicie uma discussão. Se você sabe, no pior sentido da palavra, né? Você sabe que vai ter problema. Então, evite, desista. O John Wesley vai dizer, né? Evite isso, tá? 17:14. Ó, evite as ocasiões e impeça o começo das contendas. Então, evite. E também, se você tá vendo, sai de perto para não entrar naquilo, tá? Vamos lá. 17. A gente parou no 17:14, 17:27. 17:27. 17:20. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más, no sentido de mal, feminino de mal, acaba em desgraça. Então, que a gente não diga coisas más, mas que a gente diga coisas boas, tá? Versículo 27, do capítulo 17. Quem controla suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente, viu? Quem controla suas palavras. Por isso que o versículo de baixo, versículo 28, vai dizer: até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Então, esse controle das palavras, né? Lá no Novo Testamento, né? A carta de Tiago, capítulo 3, lá vai falar muito sobre isso, esse controle da língua, né? Esse controle das palavras, tá bom? Vamos fechando a live, minha gente. Vamos lá. Então, a gente já foi Senhor, palavras, lábios, boca, amigos, o melhor, tá? Coração, a gente falou aí alguns. Então, exatamente. Muito bem. Vou falar o versículo 31, tá bom? Do capítulo 16, ó. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Só que eu ainda tô caminhando, tá? Eu ainda tô caminhando no caminho da justiça. Mas aqui ele tá dizendo o quê, né? O cabelo branco, na antiguidade, significa o quê? Aquele que já viveu um bocado, né? Aquele que já viveu um bocado. No meu caso é bem precoce, né? Que eu conheço. A Fátima, por exemplo, a minha prima, não tem, né? Tem um ou outro fiozinho lá, porque meu tio, o pai dela, né? O tio Ari não tinha. Meus primos não têm cabelo branco. Puxaram todos o lado do meu tio. Agora eu tenho porque minha tia, mãe dela, irmã do meu pai, e minha mãe também tem a cabeça toda branca, né? Mas sempre pintou. Então, mas cabelo branco aqui significa aquele que já viveu muito, né? E aquele que adquiriu sabedoria. Por isso que ele está dizendo que cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Então vou naquele lá, né? Que no velho, né? Que tem o cabelo branco, porque ele pode me mostrar o caminho da justiça. Tá bom? Muito bem! Então, lemos aí Provérbios 16 e 17. E claro, que você possa, né? A partir daí, pegar versículos para você, tá bom? E aí eu separei alguns aqui, mas vamos fechar agora com 17:22, né? 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Eu tenho falado isso, né? Coração alegre, né? Como a gente deu na última live, é uma festa contínua. Coração alegre é milagre de Deus, né?
quando a gente vê todas as situações e continua com o coração alegre, até para fortalecer outras pessoas, né? Então o coração alegre está dizendo, é um bom remédio, então fortalece a mim, é medicina para mim, né? É remédio para mim, tá? E faz com que eu seja remédio para os outros, faz com que eu vá lá e fortaleça os outros, tá? Então que a gente sempre peça isso a Deus. E ele está dizendo, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, espírito abatido arrebenta, né? Você está com o espírito abatido, pronto, ó, seu semblante já está aprovado. Não adianta que eu vou falar isso várias vezes, tá? Que a imunidade baixa quando a gente está abatido, né? Várias pesquisas são feitas, né? Vamos parar de falar um pouco de Covid, vamos falar de câncer, né? Várias pesquisas são feitas. Aquele que tem fé, aquele que crê, aquele que não fica abatido, aquele que diz vou lutar, vou em frente, né? Ele já tem uma probabilidade muito maior de vencer o câncer, né? Do que aquele que recebe a notícia, se prostra e Então, o espírito abatido faz secar os ossos, mas o coração alegre é bom remédio. Como eu falei, coração aqui não é coração. Coração é toda a minha estrutura de sentimento, de pensamento que vai resultar num comportamento, tá? Então que a gente tenha pensamento, sentimento de alegria dentro da gente, tá? Tá me vindo Neemias 8:10, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? É o nosso remédio. Pois é. Então que venha, né, acontecer isso na nossa vida hoje, tá bom? Deixa eu beber mais água, gente. E dar bom dia para você. Peço perdão pelo barulhinho do ventilador, tá? Porque tá bastante quente, a gente tem que colocar o ventilador aqui. Vamos lá, então. Dar bom dia aqui pro pessoal. Emilena, bom dia, minha lindona. Deixa eu chegar um pouquinho para trás. Felipe, bom dia, Felipe. Felipe Fernandes. Patrícia, bom dia, lindona. Vasti, bom dia. Olha esse nome tão bonito, Vasti. Você é bênção também, minha irmã. Maria Helena, bom dia. Ana Lúcia, boa tarde. Vambora. Kelly, ó, Kelly tá aí, pois é. E eu falei de você, ó. Obrigada por aquela palavra maravilhosa ontem que tá aqui, ó, tocando aqui dentro. Valéria, bom dia, lindona. Sônia, bom dia. Paz, lindona. Francisca Almeida, bom dia. Regina Célia, bom dia, minha irmã. Bom dia aí pro irmão Guaraci. Aline, lindona. Bom dia, Aline. Bom dia pro Eric, pro Guilherme, maridão, pessoal do trabalho, pra Dora. Vamos lá. Pois é, eu sabia que era você que tinha falado. Paulistano fala com S e a gente fala com X. Eu tive um professor na faculdade de letras, né, no português grego, que tem uma brincadeira, né, com o carioca com o paulista. Então o carioca diz assim pro paulista, o paulista diz que a gente fala errado, porque a gente fala com chiado, né? Né? Esperança, esperança, né? E aí disse que o carioca chegou pro paulista e disse assim pra ele, fala texto, porque texto é com X e o paulista fala texto, né? Pois é, coisas da nossa fonética. Bom dia, Eliton e Vinícius! Vinícius! Um beijo, Vinícius, da Alessandra Viegas, euzinha, Vinícius! Fernanda, bom dia, lindona! André! Eita, André! Gente, vai lá no Terapia de Cristo. Entra lá,
aqui no Facebook, entra aí no YouTube que você vai ver cada mensagem maravilhosa todo dia, 7 horas da manhã, ó. Beijão aí pro André, pra Daniele, pras crianças. Deus abençoe. Vamos lá. Josileia, bom dia, minha lindona. A Frotinha tá dizendo cajadada. Pois é, cajadada pra mim primeiro, né? Lembrando que o cajado, ele é assim, não é isso? Ele tem aquela pontinha. Então a gente fala assim, cajadada! Na verdade, o cajado serve pra puxar a ovelha pelo pescoço, né? Trazer assim. Então, cajadada é bom. Vambora. Ai, ai. Franci, bom dia, lindona. Bárbara. Bárbara já tá bem, glórias a Deus. Daisy, que fez aniversário, gente. Beijo. Vamos lá. Thelma, bom dia, lindona. Ai, nada paga a sua paz. Domínio próprio, é isso aí. Vambora. Domínio próprio é um desafio e é pra sempre. Pois é, domínio próprio é um desafio diário. Porque as situações vêm pra tirar o nosso domínio próprio, né? Mas a gente vai. Andréia Ferreira, bom dia, lindona. Vamos lá. Solange, bom dia, Solange. Débora Borges, bom dia, lindona. Faça com que suas palavras e suas ações sejam boas para que haja compatibilidade. Pois exatamente, né? Senão é uma coisa chamada dissonância cognitiva, né? O que é uma coisa dissonante? É uma coisa que não soa, é dissonante, né? Ela não soa como deveria. Então, a dissonância cognitiva é quando aquilo que eu penso, né, não encaixa com aquilo que eu falo, com aquilo que eu ajo, tá bom? Madalena, bom dia, Marco! Ai, ai, Francisca Almeida já falei, vamos lá, Eneida! Bom dia, lindona! Maísa, bom dia, vamos lá! Tô com saudade, hein, Marco? Vamos lá! Daqui a pouco as aulas começam. É tudo biscoito, é biscoito, pois é. Aline. Preconceito linguístico, é um livro que a gente lê, né, na faculdade. Preconceito linguístico. Vamos lá. Sexta acaba o resguardo da Bárbara, né, do Covid, para honra e glória de Deus, até aqui o Senhor sustentou. Não teve sintomas, mas deixa um alerta. Vamos ler aqui. Que assim como ela, Bárbara, tem muitos que estão com Covid e não tem sintomas, né? A gente precisa sempre aí estar resguardando na medida do possível, tá bom? E lembre-se, sempre fazendo de tudo para que a nossa imunidade esteja lá em cima. Vacina natural. A gente já viu uma delas, né? Coração alegre. Isso é vacina natural. É um bom remédio, tá bom? Deus te abençoe e até sexta, se Deus quiser. E aí, né, parabéns aos aniversariantes de hoje, que de repente estão assistindo, mas o Facebook não me notificou. Parabéns para você que hoje está completando aniversário. Beijo da Alessandra Viegas. Euzinha. Tchauzinho.